Pessoal, eu queria, nesses últimos minutinhos, voltar então a atenção para o comportamento do mercado no Brasil, tá? Tirando um pouco a análise do que foi dito hoje na reunião do Copom, da postura do Guedes, da postura do Banco Central, queria olhar com vocês um pouquinho a questão de comportamento do investidor brasileiro nesses últimos 15 dias, tá? Igual aconteceu no mercado internacional, aconteceu no Brasil. Ou seja, a primeira quinzena foi uma quinzena de números crescentes. O investidor brasileiro e as mesas, o mercado no Brasil tem trabalhado o kit Brasil, que é comprar bolsa e vender dólar e vender juros. Ou seja, se acreditava que viria mais uma redução de juros, a grande parte 0,75, alguns falando em meio, mas sim, viria mais uma queda de juros, e isso não é muito diferente. Provavelmente vai continuar sendo apostado que virá uma nova queda de juros daqui 45 dias. Tá? O mercado não se importou com o fato da crise sanitária ter se desdobrado numa crise financeira, isso ter levado também a uma crise institucional, lembrando que você perde em duas pastas-chaves 3 ministros num prazo de 90 dias. O mercado seguiu em frente, considerando que não há um repasse dessa pressão do dólar sobre a inflação, e isso vai dar margem para o Banco Central continuar num processo sistêmico sistemático de redução de juros. O mercado prefere trabalhar uma ideia de negacionismo dessa crise sanitária, dos impactos que ela vai causar na economia real. O mercado não está olhando com a devida atenção, ou se está olhando, não está agindo. Está ouvindo, mas não está agindo. Em termos de como que essa crise política de desgaste, desgarçamento entre os poderes está se dando, ele prefere não estar considerando nesse momento as investigações que estão acontecendo no judiciário sobre a questão dos fake news, ou das denúncias de interferência ou de obstrução na Polícia Federal, as denúncias que estão hoje no TSE, nem as pontuações feitas pelo TSU. Ou seja, aparentemente, ele se confortou com o fato da aproximação do Palácio do Planalto de alguns partidos de centro diminuírem no curto prazo a expectativa de um impeachment. Que as investigações não vão levar a uma denúncia. O mercado comprou, nesses últimos 15 dias, o discurso indiferente da equipe econômica de não reconhecer que ainda estamos tendo um momento de formação de curva de contágio. E que essa curva de contágio vai contaminar e vai levar a uma crise mais profunda na economia. Tá? Então, o que o mercado olhou nesses 15 dias? Ele preferiu apostar que a equipe econômica vai seguir com um programa sistemático de controle fiscal para 2021, indiferente a qualquer efeito que essa crise gere para dentro do segundo semestre ou para 2021. E hoje, a declaração do Paulo Guedes feita vai nesse sentido. Que ele não olha para o que está acontecendo ao redor, ele foca a meta que ele tem de controle fiscal. Então, nós temos hoje um tripé: câmbio flutuante, metas de inflação, meta fiscal. E ele está zelando para cumprir esses preceitos. Ou seja, se eu tenho uma crise gerando na economia devido a um problema outro, não me interessa. A minha parte eu fiz um esforço grande, coloquei, agora eu vou olhar, vou cuidar do resto. O problema é que o mercado apostou numa continuidade do pacote de reforma, um pacote de privatização, que mesmo que não haja harmonia entre os poderes, para votar, para discutir, enfim, pelo menos vai existir uma maioria mínima necessária para a aprovação de algumas medidas. E aí, olhando não o modelo econômico do computador, como eu já falei, mas olhando pela janela do apartamento, o que a gente observa é um aprofundamento de uma crise econômica verdadeira. Um aprofundamento da questão real da economia. As pessoas não vão arrumar emprego em 3 meses. As companhias aéreas não vão encher os seus aviões em 3 meses. Os lojistas, os restaurantes,
não vão voltar a vender em 3 meses. Será que o cinema vai lotar quando lançar os novos filmes? Será que as lojas vão lotar para o Natal? Será que os restaurantes vão ser disputados nas praças de alimentação daqui a 3 meses, na hora do almoço ou da janta? Será que a população vai continuar consumindo como consumia há 3 meses atrás? Então, a equipe econômica ela trabalha com uma simbologia de austeridade fiscal, mas a fome e o desemprego pode gerar uma panela de pressão pelo lado da economia real. E se ele mudar, se ele seguir nessa proposta agora, tem até a questão do salário, né? do auxílio emergencial. O auxílio emergencial são R$600. Se você pegar o câmbio agora de 5, você está falando que você está dando $120 por mês, o cara se virar. $120 você não compra um tênis nos Estados Unidos, um relógio. Você compra um monte de coisa com $120 nos Estados Unidos, mas é pouco. E aí ele já entendeu que esse auxílio de 3 meses não dá. Se sabe que para cada mês de auxílio são 50 bi que se gasta. E aí, não, então vamos fazer mais um plano complementar por mais 2 meses de R$300. R$300 nesse caso vão ser próximo de $60. Esses 3 meses, R$600, ajudou, em parte. 300 por mais 2 até ajuda. O problema é que depois, novembro, dezembro, janeiro, como é que faz? A economia não vai estar recuperada em 3 meses, nem em 6. Como que vai se fazer esse processo? Isso é algo extremamente preocupante, porque os números foram extremamente impactantes nessa nossa realidade. E nós não temos hoje a condição, dado esse zelo, nós não temos a condição hoje de ser flexível. Talvez o governo precisasse, a equipe econômica necessitasse ser mais flexível, sim, e buscar, a partir do ano que vem, aos poucos, um ajuste das contas públicas, impactando diretamente o ano de 2022, que, por coincidência, é um ano eleitoral. Então, o que eu me coloco é, se o governo, se a equipe econômica entender que todo esforço é pouco, que o aprofundamento da crise é irreversível, é profundo e é grave, e quiser novamente avançar nesses programas, dada a pressão, enfim, toda a consequência de não ter ajudado agora, o custo disso e a mensagem que o mercado vai ler é de que se perdeu o controle das contas públicas, é de que saiu aquele modelo liberal, não vai ter mais reforma, não vai ter mais privatização, nada seria como estava inicialmente nas planilhas de janeiro, e vai pedir mais prêmio para financiar o governo. Você vai ter volatilidade de preço, volatilidade de moeda e certamente volatilidade no mercado de capitais. O problema é que não é reconhecer que eu errei e fazer uma política mais assistencialista. É entender que você não está dando uma pensão hereditária à sociedade. Você está ajudando parte significativa dessa sociedade a sobreviver não 3 meses, não 5 meses, mas às vezes até 1 ano. E talvez você tenha que fechar torneiras gradativamente. Fechar torneiras por setor e não por pacote. Experiências que nós não tivemos de 2008 para cá. O que nós tínhamos em 2008 é uma excelente exportação para a China. Hoje, por mais liberal que um governo seja,
que uma equipe econômica seja. Eu preciso entender que a população talvez necessite não de liberalismo, mas de comida e dinheiro para sobreviver. E esse ajuste fiscal talvez tenha que ser retomado um pouco mais à frente, o que não tira o mérito da equipe econômica nem do governo. Muito pelo contrário, mostra uma preocupação e um zelo para governar para todos os brasileiros, e não para brasileiros lotados em regiões do país. E isso não tem nada a ver com partido político, com ideologia política. Isso tem a ver com preço, com economia real. Queria agradecer essa oportunidade. Fico à disposição de vocês. Se vocês gostaram, lógico, se manifestem, deem um like, enfim, como todo mundo fala. E dentro em breve eu vou fazer mais alguns vídeos que eu vou começar a trazer, a pedido de vocês, inclusive, muito mais questões de geopolítica, de economia internacional, um pouco de mercado de offshore, um pouco de alocação de carteira, de planejamento financeiro, tentar fazer, não essa parte econômica, mas uma visão 360 do mercado com assuntos dos mais variados que impactam o mercado interno e externo. Muito obrigado e até a próxima.